A fé é a firmeza da alma que não vacila diante das adversidades, mas permanece inabalável na esperança das promessas divinas. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 17, versículos do 5 ao 10. Meus irmãos e minhas irmãs, neste 27º domingo do tempo comum, a liturgia nos convida a uma profunda reflexão sobre dois pilares fundamentais da nossa vida cristã: a autenticidade da fé e a gratuidade do serviço. As leituras de hoje tecem um mosaico espiritual que nos conduz das trevas da dúvida à luz da confiança, do questionamento humano à resposta divina, da busca de reconhecimento à humildade do verdadeiro discípulo. O profeta Abacuque abre nossos corações com um grito que ecoa através dos séculos. Até quando, Senhor? Gritarei por socorro sem que me ouças. Abacuque capítulo 1, versículo 2. Este lamento não é apenas do profeta. É o nosso próprio clamor diante das injustiças, das violências, dos sofrimentos que parecem não ter fim. A palavra hebraica shavar expressa um grito desesperado, um apelo que brota das profundezas da alma. Mas Deus responde com uma revelação que atravessa o tempo. Escreve a visão, grava-a em tábuas, o justo viverá pela sua fé. Abacuque capítulo 2, versículos 2 e 4. A palavra emuná, como vimos em nossas reflexões anteriores, não significa apenas crer, mas permanecer firme, ser fiel, confiante, manter-se estável mesmo na tempestade. Observe que a fé é a firmeza da alma, que não vacila diante das adversidades, mas permanece inabalável na esperança das promessas divinas. Na segunda leitura, São Paulo, escrevendo a Timóteo, nos exorta a reavivar o dom de Deus que habita em nós, reacende, reinflama o carisma de Deus que está em ti. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. O termo carisma indica um dom gracioso, uma dádiva divina que não podemos conquistar, mas apenas acolher e cultivar. São Paulo apóstolo nos lembra que não recebemos um espírito de covardia, mas de força, de amor e bom senso. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Veja, essas três virtudes, força, amor e bom senso, a dinamis, agape e sofronismos, formam uma tríade que sustenta o cristão autêntico. Meus irmãos e minhas irmãs, o Espírito Santo não nos deu apenas poder, mas poder temperado pelo amor e guiado pela prudência, para que não nos tornemos presunçosos em nossa força. E então, na liturgia de hoje, nós chegamos ao Evangelho, onde os apóstolos fazem uma súplica que, diria, ressoa em cada coração crente. Aumenta-nos a fé. São Lucas capítulo 17, versículo 5. Veja que esta é a interpretação do grito que se levanta do coração de cada homem e cada mulher que acredita em Cristo e que descobre que a fé é sim um extraordinário dinamismo interior, mas que ao mesmo tempo é uma realidade frágil, delicada, que corre o risco de atrofiar-se. O verbo grego prostitemi significa adicionar, acrescentar, como se a fé fosse uma quantidade mensurável. Mas Jesus surpreende com sua resposta. Quando aquele que crê diz: aumenta-nos a fé. Jesus diz: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: arranca-te e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. São Lucas capítulo 17, versículo 6. Veja, a imagem é paradoxal e poética também. Uma árvore que se desarraiga e vai plantar-se no abismo salgado do mar. Jesus nos ensina que a fé não é questão de quantidade, mas de qualidade. Não importa o tamanho, o menor dos grãos, mas a autenticidade. A fé é dinâmica e opera somente se é genuína.
basta pouco para fazer coisas grandes. Santo Agostinho, na sua obra intitulada de Confissões, que sempre citamos aqui nas nossas reflexões, nos lembra que não é a grandeza da fé que move montanhas, mas a pureza do coração que a sustenta. Mas Jesus não para aqui. Ele nos oferece uma parábola que, como um espelho, reflete nossa verdadeira condição diante de Deus. Um servo que, após um dia inteiro de trabalho no campo, ainda deve preparar a ceia do Senhor. Não há descanso imediato, não há reconhecimento especial. O termo doulos, indica não apenas um empregado, mas alguém que pertence totalmente ao seu senhor. Um servo, um escravo. Veja, o foco da parábola é o estatuto de um servo. Ele é o homem que deve estar disponível às solicitações do seu patrão, aos pedidos dele, a todo momento, aprendendo a saber prescindir do seu obrigado. O Evangelho se encerra, de fato, com uma imagem muito audaciosa que deve ser captada e acolhida. É uma conclusão desconcertante. Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer? Não somos inúteis no sentido de não termos valor, mas no sentido de que nosso serviço é devido, é natural, é a resposta adequada ao amor recebido. O último e suficiente motivo pelo qual a fé não necessita de outra coisa senão ser pequena, mas viva, é o fato de que, no fundo, nós não devemos nos conceber de outra forma senão como servos inúteis, homens e mulheres que não têm direito a um salário, mas podem saborear a alegria de ter feito o que podiam e deviam mediante o Espírito Santo que habita em nós, como nos ensina a segunda carta de Timóteo, no capítulo 1, versículo 14. Meus irmãos e minhas irmãs, crer em Deus e colocar-se a seu serviço é um modo de viver que não precisa de recompensas adicionais, porque ser discípulo do Senhor ressuscitado já é uma recompensa em si. Ter fé significa acolher o tempo como a ocasião de conhecer a vontade de Deus e de poder cumpri-la com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Santo Tomás de Aquino, sobre o amor e o serviço, pegando um pouco do seu pensamento, ele acena que o servo não serve por mérito próprio, mas, diria, por dívida de amor. Aquele que ama verdadeiramente não busca recompensa, pois o próprio amor já é a recompensa. E essa é a revolução cristã. Servir não por interesse, mas por gratidão. Não por obrigação externa, mas por um impulso interno, interior. Não para merecer o céu, mas porque já experimentamos o céu no encontro com Cristo. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, ao seu Jesus pede um serviço desinteressado e gratuito. Ser servo do Senhor não tem nada a ver com a reivindicação de um relacionamento de tipo contratual. Nossa fé não é um investimento que esperamos render juros. Nosso serviço não é um trabalho que aguarda salário. É a resposta livre e amorosa a quem primeiro nos amou. Que essa liturgia nos convide a examinar nossa fé e o nosso serviço. Que nossa confiança seja firme como a rocha, pequena como o grão de mostarda, mas poderosa como o amor de Deus. Que nosso carisma seja reacendido pela força do Espírito, temperado pelo amor ágape, o amor desinteressado e guiado pela sabedoria. E que, como servos fiéis, possamos dizer com alegria: somos simples e pequenos servos, que encontraram na gratuidade do serviço a verdadeira liberdade, porque somos amados. Um santo e abençoado domingo para você e sua família. E que pela intercessão de Santa Faustina, o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.